Olá, eu sou Edson Ferreira, sou professor do curso de Licenciatura em Ciências Humanas da Universidade Federal do Maranhão, no campus de Imperatriz. Coordeno o grupo de estudo e pesquisa em epistemologia e educação. E hoje nós estamos dando sequência ao ciclo de entrevista com os autores que participaram aí do e-book Autobiografia Educacional, narrativas a partir de uma hermenêutica vivencial, livro organizado por mim, publicado em dezembro de 2020 pela editora da Universidade Federal do Maranhão. O livro ele é resultado de uma parceria com 11 estudantes que aceitaram o convite de publicarem as suas vivências educacionais, e hoje nós temos a satisfação de ter conosco mais uma participante que colaborou com esse projeto e que escreveu a sua autobiografia, e hoje irá conversar um pouco, falar dessa sua experiência, relatar um pouco a sua história de vida, principalmente considerando aí as suas vivências educacionais. Amanda, muitíssimo obrigado pela participação no projeto. Seja bem-vinda. Eu que agradeço pela oportunidade de participar do projeto. Para mim é muitíssimo importante fazer essa colaboração, tanto para a UFMA como para a minha trajetória escolar mesmo. É de um enriquecimento muito grande participar de um projeto como esse, poder e ter a oportunidade de relatar sobre a minha trajetória, tanto pessoal quanto escolar. E o agradecimento é todo meu pela oportunidade, principalmente pelo convite que o professor fez. E para mim é um prazer poder estar inserida dentro desse projeto que é tão enriquecedor para todos nós. Que bom, Amanda, que essa experiência ela está sendo uma experiência, né, enriquecedora na sua formação, até porque a proposta é fazer um resgate, né, dessas vivências ao longo da sua trajetória familiar e educacional, e como que, de certa forma, esses acontecimentos foram marcando a sua história de vida. Lá no seu texto, você inicia falando um pouco, né, das suas vivências familiares, de como que isso, de certa forma, está diretamente relacionada com toda a sua trajetória. Eu gostaria de te escutar um pouco, como que você traz dentro do seu texto, né, essa sua vivência, considerando o seu contexto social e familiar. Eu tento trazer dentro do meu relato pontos muito importantes e que marcaram a minha vida de forma muito grandiosa, que é justamente essa minha relação familiar, que sempre foi algo muito íntimo, muito próximo, e sempre foi algo que me atribuiu muitas coisas no sentido do meu comportamento com os outros e da forma como eu vejo a família, o amor, o companheirismo. Então, eu tento fazer um resgate disso, desses pontos que são pontos que eu nunca vou deixar de mencionar. E quando eu tento desenrolar a história da minha vida, sempre me vem na minha mente essas lembranças, que são as lembranças das minhas relações com os meus primos, com a minha relação com a minha avó, com a minha relação com a minha mãe, e pontos que marcam, como minha sexualidade, por exemplo, que é algo que sempre vai ser algo mencionado por mim com relação à minha a forma como minha família lida com isso, a forma como minha família me recebe, como minha família tenta sempre fazer com que eu me sinta amada, aceita, entendida, e eu tenho que trazer muito disso, dessa minha jornada de descobrimento pessoal, e a partir desse descobrimento, perceber as pessoas que estão comigo, e como esse descobrimento afeta elas também, afeta a forma como eu me relaciono com elas, como elas se relacionam comigo, e como isso me coloca de frente para o mundo, no sentido de me descobrir e de ter um posicionamento diferente com relação às pessoas, porque é fundamental você ter o apoio da família em tudo que você faz e perceber que eles te amam, que eles te apoiam e que isso vai te impulsionar para você ser uma pessoa muito mais confiante, muito mais comunicativa, muito mais aceita, muito mais potencializada para fazer as coisas. Então, é algo que eu busco sempre mencionar e repetidas vezes eu trago isso no meu relato, porque para mim é fundamental.
fazer esse resgate e ter essa observação sobre coisas do meu passado que colaboraram para que eu me tornasse quem eu sou hoje. Quando você faz o resgate, né, da sua história de vida, pelo menos ali no texto, é muito claro a importância da família em todo o seu processo de construção e de descoberta e de formação, né? Então, eu gostaria de te escutar no sentido de como que toda essa experiência extremamente fundamental, significativa, né, que você traz no seu texto e, ao mesmo tempo, agora na sua fala, né, como é que isso se relaciona com o ponto principal desse nosso projeto, que são as tuas vivências educacionais? Nesse sentido, o que eu até chego a relatar que a minha família sempre foi muito atenciosa com relação ao estudo. Nunca se esperava, por exemplo, quando você era muito novo, que você tivesse um trabalho, e não porque nós tivéssemos condições para manter todo mundo, mas a prioridade era que você estudasse. Então, minhas avós, minha mãe, meu pai, sempre foram base para que eu me mantesse sã de que o estudo era algo que iria me impulsionar para algo muito maior do que eles puderam viver. E aí, nesse sentido, minha avó, que é professora, e foi uma imagem, uma pessoa muito grande nesse processo de me orientar. Inclusive, eu aprendi a ler com a minha avó. Ela, quando no final da tarde, eu ia para a casa dela, a gente sempre morou muito perto, todo mundo na mesma rua, e eu ia para a casa dela e ela tinha uma lousa, e aí ela colocava as letras e me ensinava, porque na época, ela era professora de português no ensino fundamental. E a minha avó sempre foi uma imagem muito importante do estudo para mim, porque eu olhava para ela e eu pensava que no futuro eu queria ser centrada assim como ela era. E hoje, inclusive, ela é a imagem principal de tudo isso na minha vida, de como o estudo colabora, de como o estudo nos faz crescer, de como o estudo nos acrescenta. E hoje, se eu me vejo em qualquer dificuldade, ela sempre está lá para dizer que ela está lá para me apoiar e para eu não desistir. E aí, nesse sentido, sempre foi muito importante também o fato de que a gente não era obrigado a fazer uma coisa específica. Não se cobrava que você fizesse medicina, não se cobrava que você fizesse direito, se cobrava que você se encontrasse, que você fizesse aquilo que faz você feliz. E foi assim comigo e com todos os meus primos. E, assim, nesse sentido, é muito importante você perceber como você é aceito naquilo que você faz. Foi uma vitória quando eu entrei na universidade, pelo simples fato de ter entrado numa universidade, e não por ter entrado num curso específico. E para mim isso fez com que eu me encontrasse muito mais facilmente, que eu fizesse aquilo que eu goste e que eu fizesse aquilo que eu amo, que hoje eu me encontro no curso que eu me identifico e que eu me vejo no futuro fazendo algo que eu gosto de fazer. E aí isso é de uma importância fundamental. Isso fez com que eu me encontrasse e que eu traçasse minha trajetória escolar, educacional, de uma maneira muito livre e de uma maneira muito enriquecedora, muito valiosa, e que são ensinamentos que eu vou levar para sempre. Nós sabemos, Amanda, que quando temos que falar das nossas vivências, né, nem sempre é fácil, né? Tem acontecimentos que são mais fáceis, outros são mais difíceis, e quando a gente fala, né, talvez seja até um pouco mais tranquilo, principalmente considerando com quem você está falando, né, o ambiente que você está falando. Quando isso passa a ser um exercício de escrita, né, de registro mesmo, e principalmente quando você está produzindo um material para se tornar público, né, porque a partir do momento em que a gente escreve e disponibiliza para a comunidade de um modo geral, isso se torna público. E nós sabemos que nem sempre é fácil essa experiência, mas, por outro lado, essa proposta ela tem a sua relevância considerando que nós estamos falando de algo que é muito importante dentro
nossa história pessoal e até mesmo dentro daquilo que é a história do nosso país, né? Que é todo o processo formativo, educacional, seja por meio das conquistas, né? Das pessoas, né? Seja pelo acesso possibilitado, ou seja pelo acesso negado, enfim, né? A gente sabe como isso tem um peso na nossa história de vida, né? Adentrar ou não a determinados espaços formativos, né? E aí eu queria saber como que foi essa experiência para ti, né, de fazer esse resgate, de se reencontrar e talvez se reconectar, né, com algumas memórias, com alguns sentimentos, né, através daquilo que foi o teu registro e ao mesmo tempo as tuas vivências. É muito importante pensar sobre isso, porque todos nós temos traumas, né? Todos nós temos algum momento na vida que dói lembrar, que é desconfortável lembrar, e se é desconfortável lembrar, é muito pior falar sobre isso, né? E aí, esse movimento de falar sobre algo que aconteceu, que naquele momento foi algo muito difícil para mim, e aí, nesse sentido, entra a minha sexualidade, porque antes de me sentir livre, eu senti medo. Eu senti medo de ser negada, de perder o amor que eu tinha, que para mim era um conforto, era uma aceitação muito, muito boa, e eu tinha medo de que a minha sexualidade fosse me afastar daquilo. Então, por muito tempo eu escondi isso e por muito tempo eu me neguei dentro desse processo. Então, assim, a partir do momento que eu consegui falar sobre isso, e aí agora fazer esse movimento de falar de novo e falar para muito mais gente, é, sem dúvidas, olhar para algo que me machucou no passado e pensar que isso foi algo que me formou e fez com que eu tivesse a liberdade que eu tenho hoje. Porque se em nenhum momento eu tivesse sentido a liberdade de me expressar, de conversar com minha mãe, e aí de conversar com os meus outros familiares, e de não sentir medo de ser quem eu sou, eu não me encontraria onde eu estou hoje, porque eu estaria recuada, seria uma pessoa completamente diferente. Então, eu acho que fazer esse resgate foi para mim algo fundamental. É libertador você poder falar sobre algo que foi difícil. Então, assim, esse processo de, justamente por isso, foi muito importante aceitar esse projeto, né, fazer parte disso, porque para além de os outros me conhecerem, é uma grande oportunidade de eu me conhecer melhor. E aí eu acho que é completamente válido para você se conhecer, você fazer um resgate daquilo que você foi, daquilo que você aprendeu no passado, de como as pessoas viam você, de como você vê isso hoje, de como você se relaciona com isso atualmente. Então, assim, é completamente libertador poder falar de mim mesma sem medo, sem sem ter medo de que os outros pensem que algo de mim que eu não vou gostar. Então, assim, eu pude falar abertamente sobre tudo aquilo que é muito íntimo para mim, que é a família, que é a relação que eu tenho com os meus pais, com a minha irmã, comigo mesma, e fazer isso sem medo de ser julgada. É bem interessante te escutar, Amanda, né, nesse relato, porque você traz um pouco daquilo que nós trabalhamos logo no primeiro capítulo, que é a questão da necessidade vital que nós temos de falar de nós mesmos, né? De fazer esse contar aquilo que caracteriza a nossa vida enquanto biografia, que são as nossas vivências, né? Então, ao mesmo tempo que nós vamos vivenciando, isso vai se transformando em memória e tem toda uma significação dentro daquilo que, como nós nos reconhecemos e nos situamos no mundo, né? Então, cada vez mais, ou quanto mais, né, nós tomamos consciência, né, da nossa história de vida e compreendemos essa história de vida, então certamente nós assumimos um lugar muito mais consciente no mundo, né, e muito mais comprometido e participativo em relação à nossa vida e em relação também à vida do outro, né, no sentido de um processo de compreensão pessoal e coletiva. Então, eu creio que a tua fala, ela faz esse resgate, né? E tem muito a ver com aquilo que nós fazemos logo no início da apresentação, né? Então,
essa importância do falar, do contar, né? E aí esse contar e falar de si mesmo é uma necessidade. Nós cotidianamente estamos falando de nós mesmos, né? Falando do que acontece, né? Mesmo que seja com outro, mas esse outro ele toca a nossa vida e porque toca a nossa vida, ele faz parte do nosso contar, do nosso narrar, né? As nossas vivências. É, então, só tenho que agradecer mesmo, né, a tua participação no projeto, a tua participação no livro, nesse momento, em tudo aquilo que você participa, né? Então, no grupo de pesquisa que você acompanha, está presente, desenvolve projetos, ou seja, da sua presença e da vida, né, dos acontecimentos que você tem vivenciado dentro desse espaço, que é o espaço da universidade, que amplia, né, essa sua história de vida e as suas vivências no campo da educação. E aí eu gostaria que você deixasse um convite para as pessoas que ainda não leram, não tiveram acesso a tanto a sua história quanto a história dos demais colegas, né? Alguns já estão fazendo parte desse projeto, fazendo seus relatos também aqui nesse ciclo de entrevistas. Então, a fala é contigo para você fazer aí esse convite às pessoas para que leiam, né, e conheçam um pouco mais da sua história. Eu que agradeço pela oportunidade de participar do projeto, e não só do projeto, mas de tantas atividades que eu tive acesso na universidade. Para mim é riquíssimo ter acesso a tanta coisa que me atribui tanto. E eu quero deixar aqui o meu convite para todos vocês lerem o e-book, vocês não vão se arrepender, é uma experiência coletiva, não é uma experiência somente individual. Você ler sobre o outro é você também aprender sobre você mesmo. Então, eu acho que é essencialmente válido ler o livro e ter acesso não só à minha história, mas à história de outros colegas que talvez você se identifique e que talvez traga algum tipo de libertação para algo que você pensa que ninguém mais vive ou ninguém mais viveu. Então, acho que a partir do momento que você lê sobre o outro, que você vê algo sobre o outro, você também se reconhece nesse processo. Então, é um convite essencial e que eu acredito que vocês não vão se arrepender de ler, de construir algo parecido. Eu acho que também tem muito disso, de você perceber que você também pode escrever sobre você mesmo, e às vezes não só para os outros lerem, mas só para você ter o exercício de lembrar quem você é. E é isso. O meu convite hoje é que vocês tenham acesso ao livro, que vocês leem e que vocês não vão se arrepender. Então, o convite está feito, reforçando aí, basta que vocês entrem no site da universidade, no site da editora, da Edufma, da Universidade Federal do Maranhão. Lá vocês terão acesso ao e-book, basta baixar, é acesso gratuito, baixa, está lá em PDF, e aproveitem aí, como a Amanda falou, é um projeto não individual, mas é um projeto coletivo, são várias histórias que se encontram por todo o contexto pessoal e também histórias que se distanciam, porque cada história é uma história. Nesse sentido, é importante que vocês conheçam, né, essa riqueza e, ao mesmo tempo, essa generosidade, porque disponibilizar aquilo que faz parte, né, das nossas vivências e algumas delas subjetivas, né, é um ato de generosidade. E aí, nesse sentido, Amanda, mais uma vez, obrigado pela sua escrita, obrigado pela sua fala, obrigado pela sua existência, pela sua presença na universidade, e quiçá tenhamos outros projetos, outros momentos, e um grande abraço para todos.